Salve galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Fernanda Pena e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Depois de quase um mês sem gravar vídeos, agora eu voltei e hoje eu vou falar sobre dimensionamento de ambientes, mais especificamente das cozinhas. Assim como os demais ambientes que já foram falados, que foi o quarto e o banheiro, as cozinhas devem ser feitas e adaptadas para as pessoas que irão utilizá-las. Com certeza, uma cozinha bem projetada e bem executada traz grandes benefícios para o convívio familiar. Ou seja, as medidas têm que ser adaptadas para cada pessoa. Por se tratar de um ambiente de trabalho, muitos fatores devem ser levados em consideração na hora de fazer o projeto. Todos os fluxos devem ser bem analisados e todas as medidas devem ser bem respeitadas, visando o conforto do local. As cozinhas devem ser um ambiente funcional, com espaço adequado para a colocação de forma bem organizada de fogão, pia, geladeira, armários e demais utensílios, permitindo ainda a livre circulação das pessoas no seu interior. Além disso, para se ter uma cozinha ideal, é preciso aplicar a ergonomia na sua construção. Isso ajudará você a prevenir dores físicas, além de contribuir para a funcionalidade no local e deixar os momentos passados ali mais confortáveis e agradáveis. Para isso, alguns detalhes são essenciais no ambiente, como alturas, comprimentos, larguras e o espaço entre os móveis. Então, como eu já falei, cada medida dos itens do ambiente terão um tamanho específico para cada indivíduo, estabelecendo assim uma melhor relação entre o usuário e o espaço de trabalho. Uma série de estudos definem 5 zonas principais nas cozinhas, que são zona de armazenamento de comida, tá em cinza aqui na foto que eu vou colocar, armazenamento de louça, que tá em laranja, limpeza em azul, preparação em amarelo e cocção em vermelho. Além disso, é preciso acessar facilmente os 3 pontos principais da cozinha, que são pia, fogão e geladeira. Esse trio forma o que chamamos de triângulo de trabalho, porque são os principais pontos de movimentação em uma cozinha. Ter esse triângulo de trabalho faz com que você evite movimentos desnecessários e facilita a cocção. A pia deve sempre ficar em um ponto central entre fogão e geladeira. E entre cada ponta do triângulo é necessário e muito importante que tenha uma bancada de apoio. Por exemplo, ao lado do fogão e do forno, seria uma bancada para você apoiar uma panela quente, por exemplo. E ao lado da pia seria aquele espaço onde tem o escorredor de louças, onde você usa para preparar os alimentos. Então vamos lá, vamos para as medidas. Mas lembre-se que cada um vai ter uma medida de acordo com os indivíduos. Então eu vou dar apenas algumas medidas para vocês terem uma noção. Então, o tamanho mínimo de uma cozinha seria 4 metros quadrados. Isso levando em consideração o tamanho da bancada, o tamanho dos utensílios e a circulação que tem que ter entre eles. A largura mínima deve ser de 1,5 m e o pé direito mínimo de 2,5. Além disso, como eu já falei, por ser uma área de trabalho, a circulação é um fator muito importante. Quando pensamos numa medida necessária para a circulação entre um móvel e outro, esse espaço mínimo é de 60 centímetros, não podendo circular 2 pessoas ao mesmo tempo. Mas levando em consideração que uma cozinha você deve abaixar para pegar uma panela, por exemplo, ou abrir uma gaveta ou um armário, essa medida mínima passa para uns 80 centímetros. Além disso, no local onde fica o forno, a distância deve ser de 90 centímetros para você poder abrir a porta do forno. E não se esqueça que onde transitam 2 pessoas, que seria a distância entre 2 balcões, digamos 2 áreas de serviço, seria de 120 centímetros ou 150 centímetros, que é 1,5 m. Isso deixa o fluxo da cozinha muito mais confortável e agradável. Bom, existem vários tipos de cozinhas.
Por exemplo, a linear, a paralela, em L, em U, as com ilha. E eu vou falar de cada um desses tipos agora. As cozinhas lineares geralmente são utilizadas para cozinhas pequenas, estreitas e alongadas. O corredor livre ele deve ter de 80 a 90 centímetros no mínimo. E uma parede de no mínimo 3 metros, onde vai ficar alinhado pia, fogão e geladeira, pelo menos. Ou seja, esse modelo não chega a formar aquele triângulo de trabalho que eu falei, mas ainda assim eles podem ser muito funcionais, colocando a pia entre o fogão e a geladeira e uma bancada de apoio entre cada um desses itens. Já as cozinhas paralelas ou corredor também são utilizadas para cozinhas pequenas, estreitas e alongadas. Os armários têm aproximadamente 65 centímetros de profundidade e têm uma circulação de 120 centímetros, que seria um corredor central. Com essa distância, pode transitar 2 pessoas livremente, ter espaço para abrir o forno, abrir os armários. Então, nesse tipo, existem 2 bancadas alinhadas, paralelas, uma de frente para a outra. E os pontos do triângulo de trabalho podem ser distribuídos. O ideal é deixar a pia e o fogão do mesmo lado e a geladeira e as áreas ou armários de armazenamento do outro lado. Isso dá uma maior funcionalidade e rapidez na hora que você estiver utilizando a cozinha. Mas claro que não é proibido você deixar o fogão e a geladeira do mesmo lado, por exemplo. E a pia com uma bancada grande do outro lado. Já as cozinhas em U, elas já são para áreas maiores, sendo ideal então para ambientes mais largos, que possa ter um corredor de 120 a 150 centímetros. São utilizadas 3 paredes para apoiar as bancadas, formando esse layout em U. Com essa distribuição, você consegue ter uma maior quantidade de armários e gavetas, por exemplo. Além disso, a circulação se torna mais fácil, fazendo com que você não tenha que ficar se deslocando tanto na hora que estiver utilizando e preparando os alimentos, já que os setores ficam bem próximos, possibilitando uma ótima distribuição e aproveitamento dos móveis. A cozinha em L permite que o ambiente funcione como uma copa cozinha. Essa cozinha que eu tô é um layout em L. Ali atrás tem a bancada da pia, vira aqui o L, tem o fogão. Por que é copa cozinha? Porque isso abre um espaço para colocar uma mesa de refeições. Aqui no caso tem uma bancada de refeições. Ou até mesmo uma ilha, por exemplo. Mas eu vou falar das cozinhas com ilhas já já. Então a distribuição utiliza 2 paredes ortogonais, aproveitando os cantos e oferecendo um layout harmonioso. Esse layout também permite uma ótima distribuição dos elementos, formando o triângulo de trabalho. Mas também é necessário que você tenha um espaço mais amplo, mais largo. Agora, as cozinhas com ilha são as atuais queridinhas do momento. São totalmente funcionais, práticas, modernas, tendo uma tendência em cozinhas gourmet, por exemplo. São recomendadas para ambientes amplos, já que você precisa ter um espaço central para a colocação de uma bancada, sem paredes em volta. Ou seja, tem circulação em volta de toda a ilha. Os espaços necessários são de 60 centímetros para circulação em todo o perímetro da ilha e 120 centímetros se tiver, por exemplo, a ilha, uma circulação e outra bancada de serviço. É ideal que a cozinha tenha no mínimo 9 metros quadrados. As ilhas elas podem ser utilizadas para apoiar o fogão, cooktop, pia ou apenas servir como uma bancada para o preparo de alimentos. Elas podem ter armários inferiores e serem acompanhadas de uma mesa ou bancada de refeições. Nesse caso, se a altura do móvel, da mesa, por exemplo, for de até 75 centímetros, podem ser utilizadas cadeiras normais. Já com até 110 centímetros de altura, é indicado que sejam utilizadas banquetas altas. Elas são um sonho de consumo da maioria das pessoas, mas pelo fato das cozinhas atualmente estarem sendo cada vez menores, elas estão ficando cada vez mais inviáveis. Para esses casos que as cozinhas são menores, mas você não abre mão de ter uma ilha, por exemplo, uma opção seriam as cozinhas com península. Qual que é a diferença? A península é encostada em uma das paredes, não é isolada de todas. Além disso, um modelo que vale destacar são as cozinhas americanas, que se tratam daquelas cozinhas integradas à sala, dando uma sensação maior de amplitude e integração. Vale ainda lembrar que se as cozinhas têm um tamanho muito reduzido, não é indicado colocarmos uma mesa para refeições. Então, uma opção
seria colocar uma pequena bancada para, por exemplo, tomar café da manhã. Essa bancada ela tem que ter no mínimo 45 centímetros de profundidade. Agora, eu vou falar sobre os principais eletrodomésticos da cozinha e demais utensílios. O tamanho dos eletrodomésticos, como o fogão e a geladeira, variam e podem ser definidos de acordo com as necessidades da família. Por exemplo, um fogão 4 bocas ou 6 bocas, uma geladeira pequena ou uma geladeira maior, varia. Então, as geladeiras, elas devem ficar próximas das áreas de armazenamento de comida. Além disso, uma bancada próxima a ela facilita na hora de guardar as compras, por exemplo. Já o fogão tem diversos tipos, desde o padrão, com os pezinhos de apoio, até os embutidos ou cooktops, que podem ser integrados em bancadas, tendo alturas variadas. Se possível, coloque um exaustor em cima do fogão, numa altura de aproximadamente 50 a 70 centímetros. Uma excelente opção é a colocação de uma coluna quente, que teria o forno e o micro-ondas. O forno a uma altura de aproximadamente 90 centímetros e o micro-ondas colocado a nível dos olhos. Além disso, como eu já falei, é indicado ter bancadas de apoio próximo ao fogão, para apoiar panela quente, por exemplo. Ou ainda, espaços livres na lateral, porque como o fogão aquece muito, ele pode acabar estragando outros eletrodomésticos que ficam muito próximos a ele. Lembrando ainda que a frente do forno deve ter aquele espaço de no mínimo 90 centímetros para poder abrir a porta. Já a pia, é ideal que fique próximo da janela, para você utilizar bem a iluminação natural. Lembrando que deve ter as áreas de serviço também, para escorrer louça ou preparo dos alimentos. A altura da bancada da pia geralmente varia de acordo com os moradores, mas elas ficam em torno de 85 a 105 centímetros de altura. Eu vou deixar uma tabelinha aqui, e caso você queira ver com mais calma, pode ler também no meu texto, que eu vou deixar aqui no box de informações. Então, aqui vocês podem ver que a altura da pessoa vai indicar qual deve ser a altura do local de trabalho ou da bancada da pia. A profundidade geralmente varia de 55 a 65 centímetros e a altura do rodapé geralmente de 10 a 20. O frontão, que é aquele pedacinho ali que fica para não respingar água diretamente na parede, deve ter acima de 10 centímetros. Agora eu vou falar das bancadas e armários. As bancadas, então, são uma ótima opção para você realizar pequenas refeições, além de funcionar como um passa-pratos para cozinha e sala de jantar. A altura varia de acordo com o uso e geralmente as medidas são a altura de um balcão alto para o uso de banquetas altas são de aproximadamente 110 centímetros. A altura do balcão baixo seria mais ou menos a mesma da mesa de jantar, de 75 centímetros aproximadamente. E a profundidade, no mínimo 40 centímetros, sendo mais indicado 45. E não deve esquecer de deixar um espaço de 25 centímetros pelo menos para a colocação da perna. Ou seja, tem que ter a bancada, aí tem que ter esse espaço de 25 centímetros para as pernas e aí depois a altura da cadeira ou da banqueta. Agora os armários. Temos os superiores, os inferiores junto com as bancadas e os suspensos, que são aqueles armários livres. Os superiores devem estar a uma distância de 40 a 70 centímetros das bancadas. Devem ter de 20 a 40 centímetros de profundidade, porque se for, por exemplo, de 60 centímetros, a pessoa que vai usar a bancada embaixo acaba batendo a cabeça. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas aqui é assim, ó, ele é afastado, tá vendo? A profundidade dele é bem menor que a profundidade da pia. E a altura máxima indicada para esses armários é de 180 centímetros, ou seja, não encosta lá no teto. Já os gabinetes inferiores, eles devem ter de 55 a 65 centímetros de profundidade, seguindo então a profundidade da bancada. E a altura então varia de acordo com a bancada e com o usuário que vai utilizá-la. A base, aquela partezinha que fica embaixo dos armários, sabe? Deve ter pelo menos 10 centímetros de altura e estar afastada 10 centímetros para você encaixar o seu pé na hora que você for lavar a louça, por exemplo.
Já os armários livres devem estar suspensos a no mínimo 14 centímetros para você poder passar a vassoura embaixo para poder fazer a limpeza. Então agora, para finalizar, eu vou falar de alguns fatores importantes que devem ser levados em conta na hora de fazer o projeto de uma cozinha, que são iluminação, ventilação, elétrica, hidráulica, os materiais utilizados, as melhores cores. A questão da iluminação, é importante você ter uma iluminação boa, tanto natural quanto artificial, porque as cores e texturas dos alimentos devem ser bem percebidas para facilitar a higiene. A luz artificial, ela deve ser branca ou neutra, com boa intensidade, ou seja, você deve evitar as luzes amarelas, porque elas modificam a cor natural dos alimentos. Além disso, você deve sempre evitar sombras, criando uma homogeneidade em todo o ambiente. Já a questão da ventilação é outro fator muito importante. Aquele cheirinho de comida é gostoso, mas a partir do momento que esse cheiro vai para dentro da sala, do quarto, já começa a incomodar um pouco. Então é necessário que na cozinha tenham janelas amplas e a circulação seja bem pensada para levar esse cheiro para fora. Além disso, para ajudar, utilize um depurador ou coifa acima do fogão, principalmente se a sua cozinha for uma cozinha americana, aquelas que são integradas com a sala. Na questão elétrica, é necessário ter um bom número de tomadas nas áreas de trabalho para você ligar os utensílios, como batedeira, liquidificador, cafeteira, entre muitos outros. Além de prever tomadas nos locais onde vão ficar os eletrodomésticos. Também deve lembrar de ter interruptores para acender a luz em cada uma das entradas da cozinha. Já a questão hidráulica, é interessante que tenha pelo menos um ralo na cozinha para facilitar na hora da limpeza. E se você tiver uma máquina de lavar, é necessário que tenha um ponto de água e um ponto de esgoto. Os materiais, é necessário que você opte por revestimentos que sejam fáceis de limpar, impermeáveis e lisos ou com uma textura mínima, para não acumular gordura. Opte por pedras nas bancadas, porque elas são fáceis de limpar, podem receber panelas quentes e não riscam tão facilmente como inox, por exemplo. Nas paredes, porcelanato, pintura epóxi, cerâmicas, pastilhas, cimento queimado são boas opções. E se você quiser utilizar papéis de parede ou tijolinho à vista, coloque em áreas mais afastadas da pia e do fogão, porque esses materiais eles são porosos. Já se você quiser utilizar madeira na sua cozinha, elas devem ser bem impermeabilizadas. Já em questão de cores, é interessante que você opte por cores que lembrem os alimentos, como por exemplo o azul. Ele é uma péssima cor porque é difícil, nós não temos alimentos azuis. Então laranja, vermelho, amarelo são boas opções. Em cozinhas pequenas, utilize cores claras, porque isso dá uma sensação que o ambiente é maior e elas refletem melhor a luz. Então, como vocês podem ter percebido, é necessário planejar muito e analisar cada detalhe para você ter a cozinha perfeita para você. Você deve ter em mente que a cozinha ideal não é a mais bonita ou a que é melhor decorada. Ela tem que atender às suas necessidades. O ambiente deve ser pensado dando destaque para o usuário, levando sempre em conta as questões de ergonomia que eu falei. Tudo deve ser pensado para facilitar a sua vida, ajudando a melhorar o seu cotidiano e deixando os dias mais práticos e confortáveis. Mas claro que se você unir beleza com ergonomia, isso irá criar a cozinha perfeita. Então, por fim, vale lembrar que todas as medidas que eu falei aqui funcionam como modelo, já que elas vão variar de acordo com cada usuário. Bom, acho que é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Se você gostou, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Um beijo, muito obrigada e até a próxima. Tchau!